Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, gente, antes de chamar o meu convidado, de trazer o nosso tema de hoje, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal A Serviço da Administração, deixar seu like, seus comentários, seguir o ADMcast no Spotify e também as redes sociais do CRA São Paulo. Neste episódio vamos falar sobre gestão de riscos e eu tenho o prazer de receber o administrador Antônio Edson Maciel dos Santos, conselheiro de administração, conselheiro fiscal, membro de diversos comitês, professor e pesquisador de governança corporativa. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigada, estar aqui no nosso ADMcast. Maria Rita, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui e falar um pouquinho sobre gestão de riscos, que é um tema bastante atual e bastante importante. Cada dia ganha mais relevância no mundo dos negócios. Com certeza. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar com você explicando o que a gente pode entender como gestão de riscos em uma empresa. A gestão de riscos é algo bastante genérico. Para começar, acho que vale a pena falar que não é só na empresa. Todos nós, pessoas, indivíduos, também gerimos riscos. É só transformar um pouco desses riscos da nossa vida também para uma empresa. Na prática, quando você olha uma empresa, uma entidade jurídica para uma entidade física, tem muita similaridade. A diferença é que na empresa você tem muito mais cobrança, você planeja muito mais, você tem muito mais gente para cuidar daqueles temas. Mas, de uma certa forma, a gestão de riscos ela é uma forma de você antever os riscos. A principal gestão de riscos é você olhar de forma corporativa e para onde a empresa está indo. O risco ele existe em todo o ambiente, em todos os lugares tem riscos. Então, a grande sacada da gestão de riscos é você olhar isso como matéria de gestão, como ferramenta de gestão, olhando para a estratégia da empresa, olhando para todo o ambiente de negócios que ela está inserida. E todas as empresas, independente do seu tamanho, do seu segmento, elas têm a necessidade de fazer essa gestão? Todas elas, e por uma única razão, porque o risco está em todos os lugares. Eu tenho alguns amigos que fizeram startups. Falaram, startup não precisa gerir riscos porque a gente está começando. Eu falei assim, mas aí que você tem que gerir risco também, porque qual o risco que você tem de não concluir a tua startup, da ideia não virar de fato um negócio, então, a gestão de risco ela está tanto numa empresa madura quanto numa empresa que está começando. É lógico, a empresa que está começando ela tem menos ferramenta, ela tem menos processos, mas ela tem uma vantagem, que ela não tem passado. Então, se você ouviu alguém falando que o bom da startup é que não tem passado. Então, você pode começar bem quando você quiser começar. Bom, gente, agora eu gostaria de saber do Antônio o seguinte, quais são os principais riscos que uma empresa enfrenta, sendo eles riscos gerados pelo mercado interno, externo, como é que funciona isso? Maria Rita, é muito interessante porque toda empresa tem risco, conforme falamos. E as empresas, elas estão num ambiente de negócio cada vez mais competitivo, cada vez mais incerto. Quando uma empresa decide olhar para os seus riscos, o que eu digo que olhar para riscos é um certo autoconhecimento corporativo. É como uma pessoa física resolve fazer uma terapia, resolve olhar para si, quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas, onde ela precisa melhorar para ser um ser humano melhor. O risco para a empresa é a mesma coisa. É você olhar para dentro da empresa, primeiro para dentro, entender como que você está para você realizar os seus objetivos e depois olhar para fora da empresa, o ambiente que a empresa está. Tem riscos que são muito comuns a todas as empresas. Por exemplo, o risco de cyber. Hoje é um risco que está... e ele vem mudando um pouco de nome. O risco, isso chama-se um pouco mais técnico, da taxonomia do risco. Então, primeiro era ataque cibernético. Depois as empresas descobriram que todos nós somos atacados. Ataque cibernético tem, nesse momento, qualquer empresa está sendo atacada de forma cibernética. Só que a invasão cibernética já é outro elemento. Quando de fato invade e depois tem o que o hacker consegue fazer de mal na empresa.
Então, esse ataque passou a se chamar invasão cibernética. Então, hoje é o risco de invasão. Porque atacado, todo mundo é a todo momento. Nosso e-mail está sendo atacado agora, as empresas. E aí, conforme as proteções que ela tiver, o hacker vai ter sucesso ou não na sua invasão. Então, eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do ataque cibernético. Um outro risco bastante comum hoje, que é o risco climático, né? Que é um risco bastante importante. E às vezes a empresa pensa assim, mas eu não tenho a ver nada com isso, eu não sou do agro, né? A minha família, eu sou gaúcha, minha família mora no Rio Grande do Sul. Diversas empresas que não tinham nada a ver com agro foram fortemente atacadas no ano passado com as enchentes. Então, isso ficou muito forte, né, a questão do risco climático. E fora os riscos que tem, existem pesquisas que mostram o risco das empresas. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é uma pesquisa global, que acontece no Fórum de Davos. Essa pesquisa é como se fosse um mapa de riscos do mundo. Então, ele mostra, reúne mais de 1.000 profissionais, entre pesquisadores, consultores, executivos, e faz o mapa de riscos do mundo. Para onde o risco está indo? O que está acontecendo com o mundo? E é importante que as empresas, esse material é público, tem na internet, que as empresas olhem esse material e comparem a empresa dela, né? Onde que ela está e que ambiente ela está olhando aquele risco dentro do universo como um todo. Bom, gente, a gente está falando sobre gestão de risco e estamos também ao lado, né, de um integrante de diversos conselhos de administração, como eu falei também, conselhos fiscais. Eu gostaria de entender como o conselho ele analisa essa questão da gestão de riscos, o que é que ele prioriza, como é que ele auxilia, né, nessa gestão. Maria Rita, esse é um ponto bastante importante e o que tem me levado exatamente a compor esses colegiados tem sido o tema riscos, né? Eu participo de vários setores, várias empresas, setores como mineração, varejo, saúde, seguradora, instituições financeiras, logística. E o que essas empresas têm em comum, né? Onde eu posso ajudar? Todas elas têm riscos. É onde eu consigo fazer esse diagnóstico da empresa, embora o conselho seja um órgão colegiado, não é uma pessoa que decide, mas é importante você ter uma composição diversa tanto de gênero quanto de conhecimento, e eu acabo compondo muito esse conhecimento com riscos, aí riscos vale climáticos, incluindo ESG, Sim, cibernética, vários riscos. Agora, qual o papel do conselho nisso? No final do dia, depois de passar por várias empresas, e eu estudo esse tema desde 97, né? Tem algumas publicações sobre riscos, muitas delas no IBGC. No final do dia, um conselheiro, ele tem... eu não quero aqui simplificar o papel do conselho, mas é olhar risco e oportunidade. Quando você pega uma empresa, você olha, ou tem risco ou tem oportunidade. E geralmente tem os dois, né? E os dois estão muito juntos. Então, quando você tem risco, você tem oportunidade, e toda oportunidade também tem risco. Então, o papel do conselho é olhar esse mapa de risco. Primeiro, vamos lá, primeira reunião de conselho. Se a empresa não tem um mapa de riscos, e pode ser que ela não tenha, embora todas as empresas fazem gestão de riscos, todas, de forma nem que seja intuitiva. Pode ser que ela não tenha um processo, não tenha uma área, não tenha uma tecnologia, mas ela faz. Toda decisão que ela tomou foi pensando em risco. Sim. E o importante é que o conselho peça o mapa de riscos à empresa, porque no final do dia ele que aprova esse mapa de riscos, mas nem sempre a empresa tem. Então, que ele estimule a empresa, encoraje a empresa a ter um mapa de riscos, porque isso vai mostrar o grau de maturidade de negócio da empresa. Uma empresa falar que ela não tem riscos não faz sentido, porque ela tem riscos. Ou que todos estão controlados, também não é verdade, né? Teve aí a pandemia, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, faz aí 5 anos. Eu conheço 2 empresas que tinham a pandemia no mapa de riscos. Não tinha exatamente o coronavírus, porque ninguém sabia, mas tinha lá no mapa de riscos corporativos um risco de pandemia. E como eles tinham noção desses riscos, eles começaram a criar outros negócios. Né? Melhorar o portfólio de negócios para poder sobreviver a uma pandemia.
E essa empresa é muito interessante, porque eu conheço o gestor de riscos de lá, e ele me disse isso. E eles mudaram alguns negócios em função de uma possível pandemia. Porque eles viram que que o negócio deles principal, se tivesse uma pandemia, eles teriam a falência. Mas de onde veio essa iniciativa de incluir uma pandemia nesse planejamento? O primeiro exercício é você olhar para a empresa e pensar o seguinte: eu gosto muito de alinhar estratégia e visão. Que tipo de risco a empresa tem que poderia impedir de realizar a estratégia dela? E aí você faz um workshop de riscos, que é você ouvir o máximo de pessoas que conhecem aquele ambiente. Né? Várias opiniões. Quando eu fui gestor de riscos, que eu fui diretor de gestão de riscos de algumas empresas, eu ouvia fornecedor, eu ouvia cliente, eu ouvia acionista, eu ouvia conselho fiscal, conselho de administração, comitê de auditoria, eu ouvia todo mundo. Quanto mais informação eu tivesse, mais rica era a minha análise. Bom, com isso você faz uma identificação de riscos. Eu posso citar de um caso que eu identifiquei 540 riscos numa empresa. Mas como é que você transforma isso em 10? Nenhum conselho não quer e não pode olhar 540 riscos. Como você transforma esses riscos em 10? Né? Com base em probabilidade de impacto. Existem várias técnicas, mas essas são as mais utilizadas. Qual impacto tem na minha organização se aquele risco se materializar e qual a probabilidade que ele tem de materializar? Então, com isso você chega a 10 riscos, a 15, conforme que a empresa achar que é principal. A gente pode entender esses passos como tipos de metodologias dentro desse planejamento de risco? Existem mais metodologias? Está correto, Maria Rita. Existem várias metodologias. As mais usadas é o COSO. O que é o COSO? O COSO é uma entidade americana que surgiu na década de 80, trazendo uma referência em riscos. Primeiro nasceu com controles internos. Vou falar muito rapidinho do COSO, que acho que vale a pena. Imagina como era o mundo corporativo na década de 80. O que era controle para uma empresa, o que era risco, o que era atividade de controle, o que era processo. Cada um falava de um jeito. E você não tinha a simetria da informação. E as empresas passaram a ser muito mais globalizadas, investir no mundo inteiro. E como é que você consolida isso? Como é que você avalia risco numa empresa? Para uma é baixa, para outra é alto. Como que você entende o que é controle? Então o COSO falou, olha, vamos padronizar essa nomenclatura e reuniu mais 5 entidades, entre elas entidades de auditores, contadores, financeiros, e criou uma nomenclatura. O COSO não é uma regra, o COSO não é uma norma, o COSO é uma referência, é um framework. Então, na década de 80, surgiu o COSO, que era para poder fazer uma padronização, cada empresa tinha uma nomenclatura diferente, a seu entendimento, e as empresas começaram a ficar muito mais globalizadas. Então, era importante entender os conceitos para cada país. E o COSO é formado por 5 entidades, são várias entidades entre contadores, entre financeiros, e criaram o COSO Controles Internos. Né? Só que depois entendeu que controle interno é uma resposta para o risco. Então, o COSO criou o COSO para o risco, em 2004, e atualizou em 2017, que é o que é utilizado até hoje. Então, o COSO, ele trata que para você, o que é o risco pelo COSO? É algo que pode dar errado, que possa impedir, algum evento que possa impedir a realização de um objetivo. Então, ele trouxe muito para a questão do objetivo. Então, sempre quando você avalia risco, é importante pensar risco sobre qual objetivo. Né? E aí eu gosto de trazer muito o risco estratégico, que é o objetivo estratégico da empresa. Então como que as empresas descobriram algumas empresas descobriram que ela tinha um risco da pandemia? Olhando para a estratégia. Se a nossa estratégia de crescimento, a nossa estratégia de manutenção, o que pode impedir de funcionamento? Uma pandemia poderia impedir, como impediu muitas empresas. Mas aí na pandemia, Maria Rita, eu lembrei de uma história muito legal, que é o melhor exemplo que eu tenho de riscos e oportunidades, né? Que é onde há um ao outro. Na pandemia, eu fui convidado para dar uma aula sobre gestão de riscos e um pouco de crise também. Na verdade, a crise é o risco materializado. Então, quando você não consegue gerir o risco, ele vai virar uma crise. E é muito mais barato você gerir o risco do que gerir a crise. Né? A crise sempre dói mais, sempre é mais cara.
E uma empresa uma das alunas estava no curso, uma empresária, ela comentou que na pandemia eles faziam bojo para sutiãs e faziam para uma empresa de médio para grande porte e faziam para várias marcas famosas. Na pandemia, todos achavam que a pandemia ia durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eles pararam a produção, porque pararam de vender, ninguém mais comprava. E eles ficaram muito preocupados, a empresa vai quebrar, nosso único produto era, que já é um risco, o único produto seria isso, mas tudo bem. Ele falou, como que a gente faz para sobreviver? Aí alguém da produção viu que o formato do bojo de sutiãs era exatamente o formato de uma máscara. E eles acabaram mudando a linha de produção, deixaram de fazer bojo para sutiã e para fazer máscaras. E foram um dos maiores vendedores de máscaras na pandemia. Então, assim, é um exemplo de risco que vira oportunidade. Hoje eles devem estar com outros negócios, devem ter tido outro momento, mas para aquele ambiente, o que salvou eles foi fazer máscara para a pandemia. Então, achei sensacional o exemplo de oportunidade, né, que eles fizeram. E a gente pode falar um pouco da criatividade, né? A força que a criatividade tem também, né, nesses momentos. E a criatividade é muito motivada pela necessidade, né? Com certeza. Diz que a mãe da criatividade é a necessidade. Com certeza. Bom, Antônio, a gente está falando sobre gestão de risco, mas como que um gestor, como uma empresa pode mensurar, né, se realmente ela está conseguindo fazer essa gestão de forma eficiente? Existem indicadores, existe alguma outra metodologia, né, que dê essa visão mais fiel mesmo do que está acontecendo? O mais fiel é perigoso, né? Porque nós vivemos num mundo de tanta incerteza. É verdade. Então, tudo que a gente faz é para ser o mais aproximado da realidade, né? Existe uma subjetividade grande em relação a riscos, e eu dou bastante aula sobre esse tema, aula para empresários, para conselheiros, para executivos também, para CEOs de empresa. E o pessoal fala, não, mas isso, o risco tem viés. Eu falei, claro que tem viés. Toda decisão nossa, ela tem viés, né? Mas o viés não é ruim. O que é ruim é um viés. Se você tem como eu já falei, uma avaliação de riscos bastante diversa, você vai ter vários vieses. Então, o teu viés com o meu viés já vai dar outro viés, né? Então, o viés não é ruim para avaliação de riscos. Existem várias formas. Uma das que eu falei é o COSO. Tem a ISO também, que tem várias publicações em relação a riscos. A ISO ela é mais principiológica, o COSO ele é mais prescritivo, ele traz muito mais indicadores estratégicos de como fazer. A ISO tem empresas que fazem uma mescla, pegam um pouco da ISO e um pouco do COSO. Mas em termos de indicadores, existe um indicador, uma técnica chamada indicador de risco, né? Então, que é como que você mede se aquele risco vai se materializar ou não, né? Isso se aplica a qualquer tipo de negócio. O que eu vejo na prática, tá? O risco operacional para as empresas ele é muito mais claro e muito melhor gerenciado. Porque o risco operacional, quando ele se materializa, você tem um impacto imediato, na hora. Exemplo, uma companhia aérea. Quando o avião cai, é um risco que foi materializado e o impacto é catastrófico, né? Algumas não conseguem voltar mais, né? Vão à falência. Se a empresa não é muito estruturada financeiramente, ela acaba falindo. E também a questão de imagem, que afeta bastante. Se o risco não é medido, né, operacionalmente, você tem um impacto muito alto. Agora, o risco estratégico, que é um risco que eu gosto muito. O risco estratégico, às vezes ele demora para se materializar. E a empresa segue no caminho errado por bastante tempo, sem entender que o risco está se materializando. Então, o operacional é rápido. Vamos pegar um exemplo bem prático num restaurante, né? Você vai num restaurante, por alguma razão, o teu prato não ficou pronto na hora.
atrasou muito. É um risco operacional. Tinha um risco de o prato não ficar pronto, aconteceu alguma coisa na cozinha, e você vai ficar insatisfeito, você vai avaliar mal aquele restaurante, você vai falar mal, você não volta mais lá. O impacto é imediato, né? Agora, se esse restaurante está localizado... por exemplo, quer ver um exemplo que veio agora? Estou pensando aqui. Esse restaurante é uma churrascaria. Vende carnes maravilhosas e tal. Mas ele está numa região que está crescendo muito o veganismo. É um risco estratégico. Talvez daqui 5 anos ou 10 anos, ninguém queira mais comer carne naquela região, porque está crescendo um movimento de veganismo. É um risco estratégico. Talvez ele demore para perceber isso, mas ele percebe rápido se a carne dele queimou, se o garçom derrubou a bebida na mesa do cliente. Isso você tem impacto rápido, né? Agora, se aquele ambiente, ou então o ambiente está mudando, e aqui não tem nada contra quem é vegano, quem não é, a questão não é essa. A questão é o ambiente. Então, qual que é o maior erro das empresas, né? Eu já passei por 20 empresas e quero passar por muitas ainda, ou no papel de conselheiro, ou no papel que eu já passei como executivo, e aonde todas elas quase que têm o mesmo erro. É não perceber a mudança do ambiente. O ambiente muda e a empresa não muda. Ela continua com o mesmo modus operandi, com às vezes a mesma estratégia, o mesmo produto. E aquelas empresas que conseguem enxergar que esse ambiente mudou, elas começam a tomar as ações antes, né? Temos bons exemplos de empresas que fizeram isso, né? Mas tem muitos exemplos de empresas que não conseguiram entender o ambiente, a mudança do ambiente, e hoje não existem mais. Então, assim, para a gente entender melhor, de fato é necessário identificar, né, esses riscos, sejam eles de operação, riscos estratégicos, de forma rápida e eficiente. Mas quando a empresa ela não consegue ser rápida e eficiente, ela tende a falir mesmo, ela tende a ter um problema nesse nível, né, de deixar de existir no mercado, ou outras questões podem acontecer com ela, né? Outras situações podem acontecer com ela. É interessante porque, assim, raramente eu já estive em empresas muito bem sucedidas, que estavam em fase de expansão e com muito dinheiro, e empresas em crise, onde começa a cortar o cafezinho, e empresas que estavam ali num momento de maturidade nem estacionadas, em termos de crescimento. Os sinais que uma empresa vai tendo, tendo um declínio, ele não é tão claro. É como, eu gosto muito de comparar com a vida pessoal, né? É como a gente quando vai envelhecendo, vai perdendo cabelo, por exemplo, o homem. Você não acordou careca. Você vai perdendo cabelo, às vezes 10, 15 anos. Sim. Eu falo isso porque é o meu caso. De frente não aparece, mas aqui em cima está caindo. Então, se eu quiser não ser calvo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ou posso aceitar o risco. Não, isso não me incomoda. Eu digo que eu estou mais preocupado com o que está dentro da cabeça com o que está fora. Então, não me preocupa. Daqui, sei lá, 10, 15 anos eu vou estar totalmente careca. É algo que não me preocupa. Eu estou preparado para isso. Mas uma empresa, por exemplo, raramente a empresa consegue olhar a longo prazo. E não é por culpa da empresa. É porque o ambiente muda mais rápido do que a empresa. Então, a empresa às vezes não consegue. Você quer ver um exemplo claríssimo, que a gente vai falar um pouquinho disso, inteligência artificial. Hoje, qual a principal pergunta que eu faço nas empresas que eu estou como conselheiro? Tem 2 pontos que me preocupam. A questão da segurança da informação, como a empresa administra essa informação, ela tem uma política de uso de inteligência artificial, e em termos de modelo de negócio. O produto que a empresa tem hoje, ele será sustentável? Alguém vai querer comprar daqui 5 anos? Ou uma inteligência artificial vai poder fazer? Esse é um risco estratégico, né? Então, o que a empresa tem geralmente? Ela tem as categorias de riscos. Risco operacional, se eu chegar numa empresa e fizer perguntas sobre risco operacional, eu vou sair com muitas respostas.
Risco estratégico já são poucas respostas, até porque tem empresa que tem, mas está na cabeça do dono, não está claro para todo mundo. Empresa listada, você tem isso claramente, você precisa ter uma tese de estratégia para poder atrair investidor. Mas uma empresa, às vezes, privada, e tem empresas assim, que faturam 10 bilhões e tem um dono, e a estratégia está na cabeça dele. Você tem vários riscos. A sucessão é um grande risco para a empresa familiar. Você tem o próprio ambiente de negócio. Então, mas voltando para a questão das categorias. Então, você tem umas categorias que você pode classificar como risco de compliance, risco de estratégia, risco operacional, risco financeiro, risco de crédito. Risco financeiro também é muito dominado. As empresas conhecem, o mercado financeiro conhece muito bem. Mas o risco de estratégia, esse nem sempre é conhecido. Então, as empresas precisam entender o risco estratégico. Até esses dias, eu fiquei muito feliz, fui convidado para dar uma palestra numa empresa de tecnologia. Eu conhecia lá o presidente, os diretores, que passei com eles em outras empresas, né? E eles convidaram, olha que interessante, eles estavam numa reunião de planejamento estratégico. Reuniram toda a liderança da empresa para falar do planejamento e queriam que alguém falasse sobre risco estratégico, sobre por que a estratégia não é executada. E tem várias pesquisas que mostram que a maioria das estratégias não são executadas conforme ela é planejada. E aí, qual que é uma das razões? É porque você não avalia risco estratégico, né? Na hora de estratégia, geralmente, você não pensa que aquilo pode dar errado. E o risco é exatamente isso. A pergunta é ao contrário. O que pode dar errado? Né? O que pode dar errado e o que fazer? Gente, o Antônio acabou de nos falar sobre a grande preocupação que ele tem, né, em relação à cybersecurity. E a gente não tem como falar de ambiente cyber sem falar de IA. E a gente sabe que a IA está nas empresas. E com ela, vários riscos estão vindo, né? A gente tem a questão do risco ético, do risco da própria segurança, do risco operacional. Eu gostaria de saber, na sua opinião, Antônio, como os conselhos podem trabalhar em prol de uma implantação de uma inteligência artificial que realmente faça sentido para a empresa, que não a coloque em risco, né? Que tenha, de fato, o porquê dela estar naquele negócio, né? Maria Rita, esse tema é um tema muito importante. Eu tenho dedicado assim, um bom tempo estudando e aprendendo sobre esses temas. Gosto muito das ferramentas, sou um usuário, acho que contumaz dessas ferramentas. Uso para pesquisa, uso para ouvir uma opinião, para ver até que ponto ela também consegue responder algumas coisas. E se eu falar que algum conselho tem a resposta certa, é muito perigoso, porque não tem, né? Isso é muito novo para a gente. Embora a IA não é algo novo, a IA é da década de 50. Né? Só a gente estudar um pouquinho o tema, que ele não é nada novo. O que é novo hoje? Hoje o novo é a ferramenta. A ferramenta é a velocidade da ferramenta. Eu fico impressionado. Eu coloco uma pergunta numa ferramenta, em 30 segundos ela faz algo que eu levaria horas para fazer e às vezes semanas. Né? É muito impressionante. Então, nós temos que ser... Primeiro ponto é o seguinte, é separar o que é IA e o que é automação de processos. Nós gostamos muito dos temas da moda, né? Então, você é bem mais jovem do que eu, mas para quem está assistindo e que já tem um pouco mais de vivência aí do século passado, teve a época da reengenharia. Então, década de 90, só se falava em reengenharia, qualidade total. Depois veio aí a palavra mais usada era paradigma. Hoje, eu tenho uma filha de 15 anos, ela não fala em paradigma, tem que quebrar um paradigma. Hoje é disruptivo, que na verdade é a mesma coisa, né? Então, as palavras elas vão ganhando um significado diferente, né? Então, palavras novas também. Então, hoje, tem que separar o que é IA e o que é automação. Isso nem sempre as empresas conseguem separar. Porque, como IA virou algo bonito de falar, então todo mundo fala que é IA. Moderno, né? Moderno. Né? É como eu acompanhei bem a fase do compliance.
né? Eu também atuei em compliance, fui diretor de compliance. Então, tudo era compliance. Não, eu trabalho com compliance, era super chique. Não, compliance e tal, né? Como o compliance já ficou internalizado nas empresas, como qualidade total. Hoje, as empresas não falam de qualidade total, porque todas elas descobriram que para vender tem que ter qualidade. Então, as empresas, isso está intrínseco. Compliance, também. As empresas entendem que ela tem que ter um compliance estruturado, que ela precisa seguir as regras, seguir as leis, precisa ter um programa, tem que ser ética. Então, hoje já se fala menos, porque esse assunto também já está, ainda não totalmente, mas já está muito mais entendido pelas empresas. E agora vem a novidade da IA para as empresas. Então, como cliente, tudo que eu vou comprar, alguém fala, isso aqui tem acoplado uma inteligência artificial. Aí o produto já aumenta 20% a mais, o vendedor fica mais feliz para falar daquele produto, e às vezes nem é uma IA que está lá, às vezes é só um processo automatizado, às vezes nem ele sabe que aquilo não é IA. Né? Eu não sou um especialista em IA, mas sou um especialista em governança. Então, qual que é a preocupação? Primeira preocupação que eu tenho, separar o que é inteligência artificial, o que é automação de processo, o que é transformação digital, tudo virou também transformação digital. Então, eu entendo o momento que as pessoas aproveitam as palavras. E faz sentido, assim, não sou contra isso. Eu só acho que quem toma a decisão, e o conselho no final vai tomar uma decisão, e são decisões de investimento. Um dia eu estava numa empresa, chegou um diretor de tecnologia, queria um investimento para aprovar alguma coisa de 40 milhões. Né? Para aquela empresa, 40 milhões era um valor relevante. Tem empresa que 40 milhões não é nada, mas para aquela empresa era relevante. Não foi aprovado, porque ele não conseguiu comunicar o que ele ia fazer e nós começamos a encher de perguntas. Né? Tá, mas isso para quê? Isso muda o quê? Isso gera quanto valor para a empresa? Você está automatizando o processo, você está trazendo inovação? Ele também não sabia responder. E aí ele voltou para a prancheta dele e depois, mais à frente, o investimento foi aprovado. Então, primeiro ponto para o conselho, entender o que está se aprovando. Né? É, de fato, uma tecnologia nova, uma inovação. E a principal pergunta, eu tenho muito valor às perguntas. Né? A pergunta, eu estou fazendo uma tese de doutorado e eu estou estudando riscos ESG, que é um tema também muito importante. Eu estou criando um modelo para o conselheiro de administração poder avaliar risco e oportunidade de ESG nas organizações. E também ajudando a fazer perguntas. Né? Acho que e aí quem é jornalista sai na frente, né? Porque aprende a fazer perguntas. Então, o conselheiro tem que aprender a fazer perguntas e não tem pergunta certa ou pergunta errada. Eu entendi que pergunta é igual piada. Tem que ser no tempo correto. Sim, né? Verdade. Então, não tem pergunta boa ou pergunta ruim. Você tem pergunta na hora certa para a pessoa certa. Eu já ouvi perguntas maravilhosas, mas para a pessoa errada. A pessoa tinha saído da sala, faz a pergunta muito boa, mas a pessoa não está mais aí para responder. Né? Então, pergunta para mim é igual piada. E eu tenho dedicado um tempo para fazer perguntas. E, aliás, a inteligência artificial, que é o prompt. Né? O que é o prompt? É você fazer perguntas. É como você, de fato, perguntar para ela o que você quer saber. Então, o conselho tem esse papel estratégico. Né? O conselho não está no dia a dia da empresa, ele tem o papel de aprovar a estratégia e monitorar. Então, é super importante que o conselho entenda qual é o modelo que a empresa vai seguir de inteligência artificial, que tipo de... Primeiro, assim, o que é inteligência artificial para aquela empresa. Né? Para cada empresa, isso é algo um pouco diferente. Separar bem o que é inteligência artificial e o que é só uma automação de processos. Né? E olhar negócio. É muito importante. Eu posso trazer um exemplo. Ontem eu estava pesquisando uma inteligência artificial. Eu vou fazer uma viagem no final do ano para um país da Ásia, e eu estava pesquisando hotéis e coloquei para a ferramenta de inteligência um casal com uma filha de 15 anos, esse local é bom estar. Ele trouxe várias recomendações. Olha, isso aqui não é legal porque a noite é muito parada, é meio escuro. Trouxe uma lista enorme e eu fiquei pensando, puxa, falei, para quem trabalha com isso,
essa informação está disponível. Com né? certeza. Então, acho que você tem que entender, de novo, o ambiente, o que está mudando. E qualquer profissão pode continuar, mas ela vai ter que ter uma outra abordagem, ela tem que ter aquilo que está disponível em termos de dados, está acessível a todo mundo, ninguém vai pagar por isso. Né? Agora, a diferença está na experiência. Como eu falei para você, eu também sou professor. Né? Então, em termos de conteúdo, qualquer aluno pode pesquisar, em qualquer lugar vai ter o conteúdo que ele quiser. Agora, a minha experiência só eu tenho. Então, nas aulas eu procuro trazer sempre cases que eu vivi, a minha experiência, porque essa é só minha, boa ou ruim. Tanto é que eu sempre compartilho o material das minhas aulas, né, para outros professores. Porque ninguém vai dar uma aula igual a minha. Pode dar uma aula melhor que a minha ou pior que a minha. Mas mesmo usando o meu material, porque cada um tem sua experiência, cada um tem o seu olhar. Então, eu sempre sou a favor de compartilhar conhecimento, compartilhar material. Tudo que eu tenho, eu faço questão de compartilhar. Faz super sentido. Bom, Antônio, a gente aprendeu muito assim com as startups, com outros modelos de empresas ágeis, a cultura do erro, né? Errar, aprender com o erro, refazer, corrigir, errar novamente, até chegar ao modelo ideal. Como que vocês, especialistas, né, na gestão de riscos, veem essa cultura, né, de errar para você chegar até o objetivo final? Maria Rita, nós aprendemos com a cultura do erro. Aqui não é nenhum dado científico, é a minha vivência nas empresas. No Brasil, se admite errar pouco. Viu? É um dos países que a gente é muito severo com o erro das empresas. Tanto o mercado não perdoa um erro, quanto as pessoas têm muito medo de errar. E o medo de errar, ele também prejudica um pouco a inovação, prejudica um pouco o ambiente de aprendizagem. Eu conheço alguns ambientes no Brasil, não são muitos, que você tem uma chance de errar, e onde o erro, não que ele seja reconhecido, mas que ele é transformado em aprendizagem. Mas a maioria dos ambientes não é assim. A maioria dos ambientes, o erro, quem erra é penalizado, exatamente, mesmo que tentou acertar. Punitivo, né? É punitivo. Em alguns ambientes você tem o erro como aprendizagem. Quando você faz uma matriz de riscos, você vai errar, não tenha dúvida. O ponto é você errar o menos possível. Né? É que aquela matriz represente o máximo a realidade da empresa. Mas um ponto super importante, a matriz de riscos, ela tem a ver com a empresa e com o momento da empresa, o ambiente que ela está. Né? Então, de novo, trazendo um exemplo para a vida pessoal. Para quem é pai, quem nos assistindo, que é pai ou que é mãe, cada filho você tem uma preocupação numa fase da vida. E cada filho vai apresentar algum risco na fase da vida. Então, quando o bebê, você tem a preocupação, vai cair, se machucar. Quando é adolescente, com quem está saindo, as companhias. Eu sempre gosto, Maria Rita, de fazer uma analogia. Isso eu fui descobrindo aos poucos, tá? Da vida pessoal com a vida corporativa. Se nós olharmos um pouco mais, há 20, 30 anos, as pessoas separavam muito vida pessoal e vida profissional, como se fossem duas pessoas diferentes. Né? Problemas de casa eu não trago para a empresa e problemas da empresa eu não levo para casa. Né? Lógico, você tem que separar algumas coisas, senão tua vida... Né? Só que hoje está tudo junto e misturado. Hoje você não consegue separar o que é a tua vida pessoal, o que é a tua vida profissional. Você está, às vezes, no domingo à tarde você está trabalhando, às vezes você está levando teu filho no médico numa segunda-feira à tarde. Então não dá para separar agora vou colocar um chip vida pessoal, um chip vida profissional. E você tem que estar bem. Um tema, aliás, um risco que as empresas têm, mapeado, inclusive, saúde mental. Hoje tem algumas empresas que trabalham com isso, e é um risco que eu sempre me preocupo. Qual a saúde mental dos executivos, dos funcionários como todos os colaboradores,
mas como a empresa gere o risco mental. Né? E fazendo essa relação da vida pessoal e vida profissional, na vida pessoal nós também temos riscos, só que nós negligenciamos, né? Nós acabamos gerindo muito mais a crise. Então, todos nós sabemos que temos riscos, mas como a cobrança é nossa mesmo, então a gente vai deixando, vai negligenciando. Numa empresa, você tem entregas para fazer. Então, numa empresa, se você não entregar, alguém vai te cobrar, você vai ser avaliado por aquilo, você pode ser demitido por aquilo, e na vida pessoal a gente paga uma conta, às vezes 10, 15 anos depois. Falávamos há pouco sobre uma questão do exercício físico, cuidar da saúde, muita gente negligencia isso, e mais à frente, quando descobre, já está doente. A conta chega. Então, gestão de riscos. Então, essa tua frase ela é muito, muito esperta. A conta chega. Nós podemos concluir que se você não tiver uma gestão de riscos efetiva, a conta chega. Porque a gestão de riscos é para você antecipar os problemas. Risco não é crise, risco é possibilidade. O quanto mais possibilidade você mapear daquilo dar errado, mais você vai tomar as ações. Nós não falamos de um tema ainda que é super importante, e é um papel do Conselho, o apetite a riscos. O que é esse apetite a riscos? É um termo técnico, mas é o quanto você está disposto a correr aquele risco para gerar um valor. Né? Então, tem empresas que elas têm um apetite a risco muito alto. Isso vem de onde? Isso vem do fundador da empresa, do ambiente que a empresa atua. Já empresas, tem empresas que têm um apetite a risco muito baixo, porque a pessoa é uma conservadora, o modelo dela é esse. Uma coisa importante, não dá para associar a empresa com apetite a risco baixo é melhor sucedida que empresa de apetite de risco alto. Não, não é. A melhor, a que tem mais sucesso é que vai gerir melhor os seus riscos, independente se ela tiver apetite a risco alto ou risco baixo. A que tem risco alto, ela corre mais riscos, não tem dúvida, mas ela pode ter mais processos para isso. Quer ver um exemplo claro? Seguradora. Eu estou numa seguradora também. Seguradora, ela compra risco, ela trabalha com risco. Por que as seguradoras têm sucesso? Porque elas têm ferramentas, metodologias, profissionais preparados para gerir o risco. Então, para mim, o melhor exemplo, a seguradora tem apetite a risco alto ou baixo? É alto, porque ela já está num negócio de riscos. Se ela tivesse apetite a riscos baixos, ela pegaria esse dinheiro, colocaria numa renda fixa e ficaria esperando o dinheiro render. Ela prefere comprar o risco, ela prefere se lançar ao mercado para comprar risco. Então, ela tem um apetite a risco alto. Já sabendo que ela tem um apetite a risco alto, o que ela faz? Ela cria estruturas para isso. Cria processos, contrata profissionais, compra metodologia. Aí qual que é o ponto? Eu conheço empresas que faturam às vezes bilhões. Posso até citar, não a empresa, mas um caso, uma empresa que faturava 30 bilhões de reais por ano, empresa bem grande, que não tinha um mapa de riscos. Só que ela fazia gestão de riscos. Mas qual era o negócio? Cita só o negócio dela. Um negócio de varejo. Varejo. Ela não tinha um mapa de riscos. Só que os diretores sabiam os seus riscos. Intuitivamente, eles faziam a gestão, mas não tinham um mapa corporativo. Então, a primeira coisa que nós pedimos foi isso, olha, vamos colocar isso num mapa. Né? E aí a empresa começou a ver riscos que ela não enxergava. Né? Porque essa é a graça de ter um mapa. Porque enquanto você não tem um mapa, você vai gerir o risco do teu jeito. Olha, é o meu jeito. E quando você tem um mapa, aquilo passa a ser corporativo, passa a ser da empresa. A empresa vai tomar decisões para assumir o risco ou para não assumir o risco, ou para colocar investimento. Vamos aqui melhorar nossa estratégia, vamos colocar recurso, vamos vender uma empresa ou vamos comprar outra. Então, eu já participei de empresas que nós pegamos praticamente do zero em termos de método e a empresa evoluiu e o conselho tomava a decisão com base na matriz de riscos. O que a matriz está dizendo para a gente? Você fica refém da matriz? Não, claro que não. É um elemento, é uma referência
para você poder tomar uma decisão. Agora, você acha que, de acordo com a sua experiência, Antônio, que as empresas, elas, pelo menos a maior parte delas, conseguem enxergar a gestão de risco como uma oportunidade de agregação de valor ao seu negócio? Eu adoraria dizer sim, mas na prática ainda não. Né? Na prática ainda não. Algumas empresas sim, mas boa parte não. E não é à toa que boa parte das empresas tem muita crise, tem muita dificuldade. Isso vale para pequenas, médias empresas, grandes empresas, mas tem um fator histórico disso também. Quando que o homem começou a olhar para risco? Tá? Até 1700, época do Renascimento, tudo o que acontecia no mundo ou era castigo de Deus ou culpa do diabo. Então, era muito voltado para a religião, para a fé, qualquer catástrofe, tudo que acontecia era porque ou foi um castigo de Deus, ou porque o diabo quis assim, ou porque você fez mal e é uma resposta do diabo. Tal. A partir de 1700, que a ciência passou a ganhar muito mais importância, começou a entender que você poderia ter escolhas e que você poderia fazer gestão. A partir daí, começou a surgir a gestão de riscos com métodos quantitativos, onde a matemática ganhou muito mais força, a estatística. Sim. Então, quando teve a quebra de 2008 do mercado financeiro dos Estados Unidos, da bolha imobiliária, todos os bancos que quebraram tinham métodos quantitativos excelentes. E de lá para cá, passou-se a valorizar os métodos qualitativos. Tem até um artigo do Robert Kaplan, na revista Harvard Business Review, de 2009, mais específico, outubro de 2009, ele faz uma matéria excelente sobre isso. Então, de lá para cá, o que passou a ganhar mais importância? Não que os métodos quantitativos não tenham importância, sempre tem, sempre tiveram. E é o que suporta o mercado financeiro, seguradoras. Mas tem um ponto que passou a ganhar importância, que é a questão qualitativa, que é a tua opinião, a tua experiência, a tua intuição. Então, isso passou a ganhar uma importância muito grande nas avaliações de riscos. Então, antes você tinha um mapa de riscos muito voltado para probabilidade estatística. Hoje você tem um mapa de riscos também com probabilidades estatísticas, que é um modelo matemático, mas você tem também a intuição e a percepção. Porque a percepção ela é feita com base na tua experiência, na tua formação. E isso não tem preço. Por isso que é extremamente relevante, quando fazer um mapa de riscos, ouvir o máximo de stakeholders, né, que são as partes interessadas pelaquela empresa. Cada um tem uma forma de enxergar. E aquilo vai trazer opiniões diferentes. Você vai ter um mapa de riscos que, de fato, reflita a realidade da organização. Trazer um pouco de humanização, né, Exatamente. a esse processo. Bom, a gente agora vai para a nossa dica de leitura. Eu gostaria de pedir ao Antônio uma dica. Pode ser sobre o nosso assunto de hoje, Antônio, também como pode ser sobre um outro assunto, um título que te emocione, que você queira compartilhar com a gente. Fica à vontade. Tem vários títulos. Eu vou começar com esse livro que eu falei da história do risco. Tem um livro que chama-se A Fascinante História do Risco, Desafio aos Deuses, que é do Peter Bernstein. Ele é um livro de 97, ele é um livro velho, mas super atual, porque ele é um livro de história. São os melhores, né? Então, ele conta desde quando o homem começou a desafiar o modelo dos deuses para colocar a ciência. Então, a gestão de riscos praticamente nasce aí, de forma como ciência. Né? Então, é um livro muito legal. É um livro que eu já li 2 vezes e é interessante que cada vez que eu leio eu tenho outra leitura, porque eu também já amadureci, já aprendi, já errei, já fiz coisas já acertou. Já acertei, mas no final a vida é erros e acertos. Né? Eu mais acertei do que errei, né? Isso eu tenho convicção. Mas os erros são muito importantes, né, para trazer o aprendizado. Então esse é um livro que vale a pena. O COSO vale muito a pena para quem estiver pensando em implantar gestão de riscos. O COSO 2017, gerenciamento de riscos, ele traz indicadores de riscos, traz exemplos, traz várias indústrias diferentes, um setor de saúde, um setor de varejo, uma indústria. É um material muito legal. Tem um livro muito conhecido no mercado,
que é o Cisne Negro, que é um livro do Nassim Taleb. Nassim Taleb, ele é matemático e é psicólogo, então ele tem uma formação do mercado financeiro, mas também de psicologia. O Cisne Negro, ele traz uma leitura importante, que ele mostra o seguinte: quais são os riscos que têm altíssimo impacto catastrófico, mas que têm a chance rara de acontecer. Todas essas referências, todas essas dicas, vocês acompanharam aí na nossa edição. A gente faz uma arte mostrando capa, nome de autores, a gente coloca o QR Code para você ir direto, né, nesses conteúdos que a gente encontra na internet. Então, motivo para você não acessá-los não vai ser esse. Bom, agora para a gente falar um pouquinho sobre um assunto, Antônio, que é a questão do ESG, né? A gente sabe que várias empresas estão incorporando ações de práticas, né, do ESG. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação do ESG com a gestão de risco, como é que a empresa pode, de fato, cuidar da sua reputação em relação a isso. A gente sabe também que existem empresas que dizem que fazem o ESG, mas na prática, né, não passa de o greenwash, o famoso greenwash. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Maria Rita, esse é um tema que eu me apaixonei por ele. Eu sempre fui um especialista em governança, né? É o tema que eu atuo há muito tempo. Mas o governança, aí teve, né, o E e o S, o E do ambiental e o S social. Eu decidi fazer a minha tese de doutorado exatamente estudando esses temas, né? Então, primeiro ponto do conselho é entender o que é ESG para a empresa. Uhum. Né? E esse tema ele é muito importante porque, assim, o que eu percebo nas empresas? Cada empresa ela dá a lente que ela quiser. Então, o ESG para ela é algo muito peculiar. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Quando o ESG está no RH, já passei por empresas que dizem o seguinte: olha, nós somos referência em ESG. Ah, que legal, que bom. Quais práticas vocês têm? Ah, nós temos tantas mulheres na liderança, temos tantos negros na liderança, temos um programa de saúde mental. Puxa, que bacana. Só que a maioria das práticas está voltada para as pessoas, quando está no RH. Quando o ESG está no jurídico, é muita prática de governança. Ah, somos referência ESG. Tá, mas o que, por exemplo? Ah, nós temos um conselho de administração com membros independentes, temos conselho fiscal, temos comitê de auditoria, trazem vários pontos de governança. Quando o ESG está na área de negócio, geralmente é o E que é mais importante, que é o ambiental. Então, aí vem, nós não usamos mais copos descartáveis, nós estamos preocupados com a redução de carbono. Uhum. E qual que é o ponto principal? E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento às empresas, né? O ESG ele não é uma atividade de uma área, é da empresa, tem que estar na estratégia da empresa. Tem que nascer no conselho, que é a estratégia, e se propagar para a empresa inteira. Eu entendo que vai ter uma área, para ser uma área de fomentação, de multiplicação, facilitador. Uhum. Como eu falei lá na década de 90, nós tínhamos as áreas de qualidade total. Hoje, poucas empresas têm área de qualidade total, né? Porque se entendeu que qualidade tem que estar em toda a empresa. Qualidade do cliente interno, cliente externo, o produto final para o consumidor. Compliance. Hoje ainda tem uma área de compliance, que é um facilitador para motivar, para coordenar o programa, mas o compliance tem que estar na empresa inteira, né? E assim também o ESG. Então, o ESG tem que ser uma atividade da empresa inteira. O ESG, que é responsável por uma área, não vai ter sucesso. Ele pode ser como uma startup da área, para começar. Mas o ESG tem que estar na empresa inteira, né? O ESG tem que estar em toda a organização. E o papel do conselho? O conselho tem um papel muito importante nisso. Primeiro, entender para a empresa o que é ESG. Fazer a provocação para a diretoria, fazer as perguntas adequadas no tempo correto para a diretoria e depois o monitoramento. Uma das empresas que eu passei, eu fiz uma pergunta, a empresa tinha várias práticas ESG e tinha vários compromissos ESG. E eu pedi que a empresa trouxesse, era compromissos para 2030, né? Que ela trouxesse cada compromisso
trouxesse o nome e o responsável daquela ação, né? E a empresa demorou um pouco para fazer, e em algum momento ela trouxe, falou, nós revisitamos alguns compromissos e alguns prazos, né? Tá ótimo, porque ela viu que não ia conseguir fazer naquele período. Tá tudo certo, não tem nada de errado. O que está errado é a empresa se comprometer com o mercado e depois não entregar. E aí que vem o greenwashing, só que tem mais o diversity washing, o governance washing, quer dizer, tem vários washing. Qual que é o papel do conselho? Eliminar esse risco, né, ou mitigar esse risco do washing, né, desse greenwashing. Porque no final do dia todos pagam a conta, né? E aí um outro tema também bem importante ainda do ESG, me perguntam, o ESG vai acabar, né? Vai acabar, porque o ESG está sendo atacado, então tem empresa que está abandonando algumas práticas ESG. E aí eu posso falar como pesquisador do tema, né, que eu pesquiso ele academicamente. O ESG não vai acabar, na minha opinião, primeiro porque para acabar o ESG tem que acabar o mundo. Quando fala ESG, nós estamos falando da sustentabilidade do mundo. Então, não vai acabar. O que pode acontecer, o que eu acredito que vai acontecer, esse acrônimo ESG perder um pouco de força e o termo ganhar sustentabilidade, que já era o termo mais usado no passado, e agora passa a ter mais força. Então, eu vejo algumas empresas já trocando a área de ESG por sustentabilidade, algumas empresas, algumas universidades de negócio trocando os cursos de ESG por cursos de sustentabilidade. Então, acredito que é um movimento que deve acontecer. Mas acabar não vai, em hipótese alguma. Pelo contrário, vai ficar cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante porque cada vez mais importante as empresas precisarão estar no contexto do universo. Se ela agride o ambiente, como ela trata as pessoas, como ela está estruturada em termos de governança. Eu também não gosto, aí é uma opinião muito pessoal, quando as empresas começam a criar as letrinhas. Então, tem empresa que fala, olha, não, para nós aqui é ESG, E de econômico. Aí outras começam, não, para mim aqui é ESG, EF de financeiro. Começa a criar variáveis. Só que, né? se você olhar, se você entender de governança, o econômico está dentro da governança, nos princípios de governança. O financeiro está dentro da governança. Então, eu fico vendo, esse tema ESG me interessa muito, sempre quando, num evento popular, por exemplo, que a empresa quer falar que ela é referência em ESG, ela quer explicar para o público comum, que não é de negócio. E ela consegue explicar o E, consegue explicar o S, e o G ela não consegue explicar. Então ela fala assim, o G é como a empresa é gerida. Eu já ouvi, é a gestão da empresa, com responsabilidade. Então cada um dá a lente que quiser. O G começa, não, o G para nós é integridade, é ética. Não, o G para nós é ter governança, porque é ter um conselho de administração independente. Então, isso fica um pouco confuso, né, para explicar para a população. Mas eu sou entusiasta do ESG, eu não sou um ativista, é muito diferente. Qual é a diferença? Fala pra gente. O ativista é aquele que defende uma causa. Inclusive, a palavra ativismo ela mudou um pouco de sinônimo nos últimos anos, né? Então, o ativista hoje é aquele que defende uma causa. Ele defende aquela causa, briga por ela, e o ativismo também ele vem um pouco de ideologia, né? Eu sou entusiasta, eu incentivo a prática, porque eu sei que ela gera valor, mas eu estudo a prática e faço as minhas críticas também à prática. Então, eu sou um pesquisador. Na figura de pesquisador, você é um observador do fenômeno. Então, eu fico observando como ele se comporta em cada ambiente e cada empresa. O produto final disso é gerar um modelo. Então, com base nessa observação do fenômeno, eu vou criar um modelo para ajudar o conselheiro. Embora o meu público seja o conselheiro, por uma questão de escolha acadêmica, de pesquisa, mas vai servir para o diretor, para o presidente, para o profissional de ESG, mas o meu modelo está sendo criado para o conselheiro. Em toda pesquisa, no final, ela acaba atendendo a sociedade de uma forma geral, né, Antônio? Isso que é importante a gente sempre incentivar, claro, né, a academia dentro também do ambiente corporativo. Acho que essa troca faz muito sentido.
Bom, gente, antes de encerrar aqui o nosso programa, eu gostaria de saber do Antônio, que, como eu falei, é administrador registrado aqui no CRA São Paulo. Por que a administração, né, essa escolha? E como é que você vê essa área de gestão de riscos para os seus colegas administradores como oportunidade, né, de trabalho, de atuação? Eu me formei em 93. Tá? Possivelmente boa parte da nossa audiência não havia nascido. Né? Quando eu me formei, eu lembro das aulas, fazia bastante tempo que eu lembro das aulas. Por exemplo, ninguém falava em gestão de riscos. Né? Tecnologia, nós aprendíamos a programar. Era aula de processamento de dados. Né? Você aprendia a programar. Obviamente o mundo mudou muito, os cursos mudaram muito. Eu escolhi administração porque eu entendi que era um curso bastante amplo e que eu nunca gostei muito de ficar num tema só. Então a administração, ela me deu a oportunidade de atuar em vários negócios diferentes e em vários momentos diferentes da minha carreira. Então a minha vida executiva eu fiz muito no varejo, fui diretor de varejo de grandes multinacionais. A minha carreira de conselheiro, ela é muito diversa. Eu estou na saúde, estou em mineradora, estou em logística, em instituições financeiras, e a administração que me deu essa base. Aí depois eu fiz um mestrado em administração e depois eu fui para a controladoria. Eu também entendi que eu tinha que ter uma base mais técnica de finanças e controle que eu precisava ter. Aí fiz um mestrado em controladoria e hoje o meu doutorado ele é em controladoria, mas é controladoria, finanças e tecnologia. É um doutorado profissional que você tem um compromisso de gerar algo que sirva para a prática. Né? Mas são áreas correlatas. Então, eu sou entusiasta da administração. Eu digo que é um curso bastante completo. Aliás, eu acho que a administração... Acho não. Eu acredito que a administração deveria ser um curso para todo mundo. A pessoa vai ser médico, olha, faça primeiro a administração, depois faz medicina. Pelo menos, a administração deveria ser a base de qualquer curso. Porque hoje eu convivo muito com profissionais de outras formações, e tenho o máximo respeito, mas às vezes faltam coisas básicas, princípios básicos, né, conhecimentos básicos, que todos vão administrar em algum momento. Todos vão administrar. Todos vão ter que ter um tipo de... vai tomar decisão, vai fazer escolhas. Eu dou muito curso, às vezes, para profissionais de uma categoria. Eu sou médico, eu sou engenheiro, e eles estão buscando também. Né? Tem vários colegas que, nos mestrados que eu fiz, ele é médico, quer ter uma visão de gestão. Então, acho muito legal. É um curso que eu sou entusiasta do curso, gosto muito. Estou fazendo uma segunda faculdade agora, mas como complementação, minha primeira faculdade foi administração. E vejo muita oportunidade, mas muita. Né? Então, para quem está aí no começo do curso ou escolheu como carreira, o que também eu fiz em termos de carreira? Como a administração é um curso muito amplo e você pode ser muita coisa, eu falei, deixa eu entender o que eu posso atuar. E eu fui muito para a área de riscos, controle, riscos, que quando você olha a administração, o controle é uma das etapas da administração. Né? Então eu fui para a área de controle e lá me identifiquei, gostei muito e nunca saí da administração, embora faça outros cursos, mas a administração para mim é uma base extremamente relevante. Sua segunda graduação está sendo em quê? Eu estou fazendo ciências contábeis. Ah, maravilha. Estou concluindo, que é um curso, muita gente faz contábeis depois da administração contábeis, é um curso excelente. E outra coisa também que mudou muito o curso de ciências contábeis, posso falar porque eu sou aluno atual do curso, é muito moderno. Estuda inteligência artificial, e a contabilidade também passou um momento, quando você pensava no contador, na figura há 30 anos, era chamado guarda-livros. Né? Hoje o contador ele é um profissional de referência, de gestão, que olha para frente, não que olha só para o passado. Então, que trabalha muito em conjunto com a gestão, com o administrador. É um curso que eu tenho gostado muito. Né? Estou bastante feliz e o ano que vem espero terminar doutorado e terminar contábeis. Eu não vou nem te perguntar como é que você dá conta de tanta coisa assim. Como é que você organiza a sua agenda, Antônio? Muita gente pergunta isso. Eu atuo em várias empresas
eu sou muito focado. Então, acho que uma das coisas é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui com você, eu estou 100% com você. Eu não estou pensando na reunião que eu vou ter à tarde, eu não estou pensando na reunião de amanhã, estou 100% focado. Então, isso me ajuda muito. E outro ponto também, eu procuro estudar muitos temas, né? Estudar muito antes, me preparar. Eu não poderia falar de riscos e não ter meu mapa de riscos, né? Então, eu sou muito orientado a riscos, né? E aí o pessoal fala, então você não corre risco. Não, pelo contrário, eu corro muito riscos, porque eu sou orientado a riscos. Eu já entrei como conselheiro em empresas extremamente complexas. Então, esses são os estereótipos, né? Como acham que para quem é psicólogo, a pessoa está sempre analisando alguém, né? Uhum. Para quem é jornalista, está sempre pronto para fazer uma pergunta. Né? Então, para quem é de risco, está sempre olhando o risco. Não, a gente olha o risco, mas tem vários olhares, várias lentes. Né? Então, e risco é feito também para correr. Como eu falei das seguradoras. Seguradoras, para mim, é um negócio que mais corre risco. Mas é uma das que mais tem estrutura. Porque estão preparadas, Estão preparados. Né, para isso. O ruim é você correr o risco que não está preparado. Depois vira susto, né? Uhum. Vira susto, como você falou, a conta chega e vira crise. E aí, gerir a crise é muito mais difícil. Com certeza. E a gente vai fazer um programa depois sobre gestão de crise, para a gente, né, entender melhor essa situação. Mas agora eu gostaria muitíssimo de agradecer ao Antônio sobre a participação dele aqui. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quem quiser continuar te acompanhando aqui no nosso canal, onde é que te encontra? Maria Rita, muito obrigado pela conversa, foi ótimo. Me encontro no LinkedIn, eu estou lá como Antônio Edson Marcel dos Santos. Tem sido pouco atuante, mas vou publicar alguns materiais, de vez em quando eu publico algumas coisas. Mas está lá a forma mais fácil de me encontrar. Bom, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADMcast. Eu sou Maria Rita Werneck, é sempre um prazer receber você no canal A Serviço da Administração e também no Spotify. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários. É através desses comentários que você pode sugerir novos assuntos, novos convidados e também siga o ADMcast no Spotify e as redes sociais do CRA São Paulo. Combinado? Até o próximo ADMcast. Tchau, tchau.